Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Gente, hoje é para falar sobre algo que eu estou passando aqui, então eu vou passar aqui minha experiência, né? Falar aqui o que está acontecendo, meu relato, porque de repente tudo que eu vou falar aqui vocês podem absorver como uma dica se vocês estiverem passando pela mesma situação, tá? Ou tá pensando aí em operar o cãozinho, sua cadelinha, e aí tá com medo do que fazer, de repente tudo que eu vou contar aqui vai servir para dar dica mesmo, né? Para vocês pegarem algumas coisinhas que de repente é um pulo no gato ou se atentar a tal coisa que você nem pensou, tá bom? Bom, como vocês viram aí na thumbnail, né, na capinha desse vídeo, eu tô com uma cadelinha que operou. Eu vou contar o que aconteceu para vocês ficarem por dentro do assunto e aí a gente segue dizendo aqui como é que eu tô fazendo, como é que tá sendo esses dias aí de operação, do pós-cirúrgico, tá? Bom, eu tenho alguns cãezinhos já idosos, né, que ficam aqui com a gente está cuidando, então à medida que vai passando, vai acontecendo uma coisa mesmo, né, por isso que eu falo para todo mundo se preparar. Eu dou uma dica também bem legal, que é fazer uma espécie de um cofrinho para o seu cão, que se acontecer alguma coisa, alguma emergência, você tem ali como se fosse um fundo para cuidar do seu cão, né, uma garantia mesmo para você arcar com os custos. Já tive até clientes meus que fizeram isso, depois aconteceu alguma situação, falou, Léo, eu segui aquela sua dica e aí não fui pego desprevenido, eu tinha um dinheirinho para minha cadela, tá? Isso é bem legal. Bom, eu tô com uma cadelinha que tem 11 anos, já tem um tempinho que a gente percebeu que ela estava com os nódulozinhos na mama. Se você não quer esse tipo de problema, eu sempre falo aqui no canal sobre isso, castre a sua cadelinha não vai reproduzir. Você tem um cãozinho lá para pet, você tem essa ciência, não vou reproduzir, não vou colocar para cruzar em nenhum momento, então já faça a castração o mais cedo possível, porque você previne esses cânceres de mama, esses tumorezinhos mamários, tá? Então essa cadelinha apareceu, já tinha um tempinho que a gente estava olhando, eu preferi fazer uma remoção, uma limpeza em toda a dentição, primeiro, porque estava incomodando bastante a gente, estava com bastante mau cheiro, e aí pode resultar em outros problemas também, né, por conta dessa bactéria toda na boca, então a gente tem que cuidar da saúde bucal também. E a gente decidiu fazer isso primeiro, a gente viu que fazer junto não era legal, iria demorar muito, né, porque eu pensei assim, vamos aproveitar aí a anestesia, já que ela vai estar anestesiada, já faz a limpeza e faz a castração, a remoção dos nódulozinhos, mas como ia ser muito demorado, no caso dela a gente optou por não, faz uma coisa, depois faz outra, né? E aí, agora eu levei para ela fazer. Não foi uma cirurgia que a cadela estava mal, debilitada, já tendo problemas, né, de saúde, e a gente levou para operar. Não, não era. Era uma cirurgia preventiva, porque retirando aqueles nódulos a gente sabe que dá mais qualidade de vida, né, prevenindo para que isso não se torne um problema maior. Então isso era bem legal, porque a gente levou a cadela para a cirurgia, ela estando muito bem, saudável, se alimentando bem, correndo, com toda a sua parte sistêmica funcionando normal, toda a sua fisiologia de acordo, mas com esse problema que a gente tinha que fazer o tratamento. Então isso é muito legal, tá? De repente você está com um cãozinho aí que vai fazer uma cirurgia e já está apático, tá? E algumas coisas que eu vou falar aqui não vai servir. Mas vamos lá, vamos falar o caso dela. Aí levamos para fazer a cirurgia. O que é indicado, pessoal? Tá aparecendo alguns nódulozinhos, a cadela tem que ser castrada, né? Você tem que tirar aquele reforço hormonal e tem que retirar toda a cadeia mamária, né? Para que não apareça outro. Não adianta você só tirar aquele nódulo, né? Você pode aparecer em outras áreas, então o correto é tirar toda a cadeia mamária. Como é uma cirurgia bem invasiva, demorada, então não dá para fazer as duas, até mesmo que seria muito ruim para a cadela. Você tem que tirar um lado, depois quando você recuperar, tirar o outro. Se tratando da minha cadelinha, que eu conheço bastante, que é uma coisa que eu quero que vocês ajudem o veterinário, porque vocês conhecem o dia a dia do cão mais do que o seu veterinário, mesmo que seu veterinário aí seja um veterinário que sempre acompanhou o seu cãozinho, mas você conhece as manias, né? Conhece assim, minha cadela é mais assim, mais assado, ela não gosta disso, gosta daquilo, você sabe tudo sobre ela, né? Você ajuda a falar de todo aquele histórico, né, para o seu veterinário. Então eu fiz isso também. Eu falei para o Dr. Vitor que se eu pudesse eu tiraria só os nódulos
e ficaria acompanhando, porque eu sei como a Duda é. Ela é extremamente sensível, ela já está com um comportamento diferenciado. E isso muito por conta da idade. Assim como eu já falei aqui no canal sobre o Ralfinho, né? Que o Ralph é um idosinho também de 11 anos, que ele já não gosta de tomar banho, ele já tem as particularidades dele, né? Então a Duda é do mesmo jeito. E aí, é uma cirurgia, ocorreu tudo bem, tá, pessoal? Foi tudo feito dentro dos conformes, de tudo como eu gosto, o animal monitorado, entubado, anestesia adequada, né? Tudo dentro dos parâmetros que é esperado para essa cirurgia. Eu acompanhei no centro cirúrgico a cirurgia, vi que aconteceu, me sinto muito seguro de fazer com o meu veterinário, porque muitas vezes eu instrumento para ele, fico ali do lado, então vou observando tudo, eu tenho total confiança. Isso é muito bacana, você fazer num local e com um veterinário que você se sinta muito confiante, né? Porque aí tudo que ele falar para você, você absorve aquilo com muita confiança, você não fica com nenhuma informação diferenciada ou tem alguma opinião diferente da dele. Você confia, então todo o tratamento é muito melhor. Então vamos lá, aí trouxe ela para casa. Como eu já sabia como eu já previa qual seria o comportamento dela, eu até brinquei com o Vitor dizendo assim, olha, que é o meu veterinário, eu falei, olha, às vezes se eu cortar a unha dela, passar um pouquinho e sangrar, pronto, ela já fica prostrada. Ah, se acontecer alguma coisinha, se ela tiver uma dor de barriguinha, ela já tem um comportamento diferente, até por conta da idade. Então a gente teve que fazer todo um lado. Aí, no lado que é o que tinha mais nódulos, que tinham 2 nódulos, já retirou aquele lado, que foi o lado esquerdo dela. No lado direito tinha um nódulo bem pequenininho, como se fosse assim o tamanho da minha unha aqui. Então a gente tirou por dentro e não tirou a cadeia mamária, né? E eu vou ficar acompanhando. Confesso que eu só vou passar por uma nova cirurgia, se for necessário, bem para frente, porque eu quero dar qualidade de vida a ela. Esse é o motivo da cirurgia, é dar qualidade de vida, é fazer com que ela viva cada vez mais, né? Não tenha outras complicações. Tudo dentro do possível. E aí eu comentei, olha, ela é meio enjoadinha e tal. Uma coisa legal que vocês podem fazer, assim, se o animal é meio enjoadinho, como o meu, é chato para dar medicação, você também não consegue dar medicação direito, já sai sai da clínica com o animal todo medicado, tá? Porque lá tem outras vias para fazer a medicação, não só a via oral, tem a via subcutânea, a via intramuscular, a própria intravenosa, né? Porque o animal está ali no acesso, recebendo, então ele já faz toda a medicação, você só deixa para medicar no dia seguinte. Isso já facilita muito, já traz o animalzinho com todas as medicações para dor também. E foi o que aconteceu. Eu deixei para dar a medicação no dia seguinte. No dia seguinte, eu estava na faculdade, liguei para a Dani e falei, e aí, Dani, conseguiu dar a medicação? A Dani falou, não. Então eu vim para casa para poder dar a medicação a ela, porque eu sei como colocar a goela abaixo, né? Literalmente assim, atrás aqui, a força mesmo, né? A gente tem que ter esse domínio. Parece que a gente está fazendo um pouquinho mal ao cão, mas não é. É o bem para ele. Ele tem que tomar medicação antibiótica, anti-inflamatório, né? É importante. E aí vai ficar medicando por um bom tempo. E aí ela não queria comer nada. Quando o animal sai no dia seguinte, está com apetite, vai comer, facilita muito, porque você pode tentar mascarar aquele comprimido ali em uma coisa que ele mais gosta. Outra dica, seu animal, ela adora banana, como a minha, adora uma batatinha, adora uma beterraba, tudo dentro daquilo que pode também para o cão. Adora um ovo cozido, um inhame, uma carne, né, um frango. Faça isso, tá? Não quer comer? Faça o que ele mais gosta. Você sabe o que ele mais gosta, então comece a dar o que o animal mais gosta, né? Porque se o animal não se alimentar, a gente vai ter mais complicações. Então, um animal, normalmente, um animal que não foi fazer a cirurgia, estou falando até no meu caso, assim, não foi fazer a cirurgia porque estava debilitado, né? Estava tudo bem e foi fazer a cirurgia. Então esse animal vai aguentar aí até 48 horas sem se alimentar, no máximo aí. Mas sem beber não, pessoal. Ele vai ter que se hidratar, porque senão vai ficar totalmente desidratado.
Se já passar desse tempo, a gente já começa a se preocupar. E foi o caso dela. O primeiro dia que ela chegou, operou de manhã, passou o dia inteiro sem se alimentar. E aí eu deixei. Bom, tá enjoada, tá prostrada. Eu sabia que ela não estava com dor, mas ela estava muito prostrada. E como a gente retira toda a cadeia mamária e aí com isso tira, né, uma quantidade de pele com margem de segurança, para poder juntar, né, fazer o reparo tecidual ali para poder atrair esse tecido, então fica uma coisinha forçada, incômodo, dá edema, fica com hematoma, então eu sabia que ela estava se sentindo desconfortável, muito mais até do que com dor, né? Passou por todo aquele procedimento, é difícil o animal entender tudo aquilo, né? A gente, quando a gente vai para uma cirurgia, a gente vai consciente, ela foi para lá inconsciente, assim, sem ter essa ideia do que ia acontecer. E voltou para casa assim, meu Deus, o que aconteceu comigo, né? Por que mexeram aqui e ali? E é uma cirurgia grande, né? Eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo, ó. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, dá para ver a dimensão desse corte, olha. E aí para fazer, gente, você vê que ela não tem mais as tetinhas nessa área. Então para fazer a junção, né, a aproximação desse tecido, né, há uma atração assim, então deve repuxar, deve deixar uma área assim um pouco mais incômoda. Então isso, só isso já deixa ela prostrada, né? Ainda mais como eu falei, que ela é mais enjoadinha, né? Então, uma dica legal é dar o que quiser comer, porque se você ficar forçando no início, eu daria um conselho assim, não force a alimentação, tá? O animal está em casa, recebeu alta, está em casa, não force a alimentação. Procure estimular ele se alimentar sozinho. Então vai estimulando como, Léo? Vai dando o que você sabe que seu animal mais gosta. Ah, Léo, eu estou desesperado porque ele adora banana, como no meu caso, por isso que eu estou mostrando a experiência para vocês. Ah, adora banana, adora batatinha, adora couve-flor, ela adora um monte de coisa e eu tenho um monte de coisa para oferecer para ela que eu sei que ela gosta. E ela não queria nada. Então eu deixei para lá. Quando foi no dia seguinte, mesma coisa. Aí no dia seguinte a gente já fica um pouquinho mais preocupado. Ah, meu Deus, tem que comer, até porque está tomando medicação. Outra coisa, dê a medicação conforme a orientação do seu veterinário. Não vai fazer nada diferente, senão você pode complicar esse quadro, tá? Falou para dar assim, assado? Dê certinho. Não vá também pegar os comprimidos. Se for um comprimido que pode ser, que tem aquele suco que pode ser quebrado, siga a prescrição, tá? Se não for, faça como ele falou. Se for para dar o comprimido inteiro, dê inteiro. Para que você não cause uma gastrite medicamentosa, porque você foi lá, quebrou, dissolveu na água. Não. Se for necessário, saia de lá com todas as suas dúvidas sanadas, tá? Até sobre como dar a medicação, é muito importante. E aí eu continuei dando a medicação, como eu falei, eu tenho técnicas, depois se vocês quiserem eu posso trazer um animal aqui, ou posso fazer com ela, com o medicamento dela e mostrar para vocês como é que eu coloco. Não é nada bonito de se ver, né? É forçado mesmo, então eu coloco lá dentro assim e seguro até ela fazer um movimento assim, ó. Ela faz assim. E aqui a gente vê, igual eu fiz agora, esse movimento de deglutição. Então segura a boquinha dela assim, até ver que ela engoliu. Porque o cão, ele tem muita mania de... Você acha que ele engoliu e ele colocou o comprimido aqui do lado. Então depois eu ainda abro a boquinha dele aqui, para ver aqui a parte da mucosa interna, para ver se o comprimido não está na lateral. Eu me certifico mesmo que ele engoliu. E aí, gente, quando foi 2 dias sem se alimentar, o dia inteiro que fez a cirurgia, porque fez pela manhã e aí passou aquele dia todo, e o outro todinho sem se alimentar, mas ela estava bebendo, então isso já me deixava tranquilo, né? Porque sem beber eles não conseguem ficar. Caso ela não se alimentasse, o que eu ia fazer? Aí sim eu ia tentar uma alimentação forçada, eu ia bater qualquer coisa para poder alimentá-la, no liquidificador, misturar um pouquinho de ração, fazer uma espécie de um patê e ia colocar a força, porque eu já fiz isso em outras situações e já deu certo, porque aí já fica preocupante. Ou ter que deixar um animal internado, né, para pelo menos receber um fluido ali, se hidratar, porque dependendo da situação ele precisa para poder reagir. No meu caso, por que eu faço de tudo para deixar aqui em casa? Porque os meus cães,
esses que eu estou comentando, esses que são mais enjoadinhos, eu sei que eles ficariam prostrados até lá na clínica veterinária. Então, se eu levar lá, como eu já fiz isso também, para tomar uma medicação, para ficar no soro e voltar, ou fazer a internação aqui, porque eu tenho mais estrutura para fazer isso. Eu sei que você em casa não tem essa estrutura, mas eu tenho uma estrutura para deixar o cão aqui tomando uma fluido e tal, diferente de vocês. Mas se vocês puderem ir no veterinário para tomar a medicação, voltar, ou tomar um fluido, fazer um tratamentozinho, voltar, às vezes o cão em casa ele se restabelece, né? Ele sente que está em casa. É igual a gente, está no hospital, a gente não se sente tão bem quando vai para casa, minha casa, meu quarto, tomar um banho no meu chuveiro, né? O meu banheiro, é outra energia. Acreditem, gente, o animal também é assim. Ele próximo a vocês, ele se recupera muito mais. Ele num canilzinho de internação, ele fica mais prostrado porque ele está num ambiente difícil, um ambiente que está ali, tudo bem, controlado, é para o melhor dele, mas eu considero isso em último caso, quando a gente não tem mais o que fazer e aí precisa de um recurso, né? Tem casos que precisam de uma internação, tá? Não estou dizendo que eu sou contra a internação, eu estou citando aqui o exemplo do meu caso. E foi o que aconteceu com ela. E aí, quando foi à noite, ela comeu um pouquinho de frango. Um pouquinho de frango cozido ali, a gente não colocou quase nada de tempero. Teve um dia que minha esposa fez uma carne moída e ela falou assim, amor, não está com muito tempero, dá ela. Eu falei, amor, pega essa carne moída, do jeito que você fez. E eu vou tentar porque eu já estou ficando preocupado. E amanhã eu vou levá-la lá, se for preciso, para tomar mais medicação, alguma coisa, porque eu já estou ficando preocupado. E aí a gente deu a carne moída e ela comeu mais um pouquinho. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Quando foi no dia seguinte, aí ela se alimentou bem, ela acordou melhor. E outra coisa, gente, ó, essa foto aí, ela deitada na poltrona. Quando ela começou a andar um pouquinho, porque ela estava mal andando, sabe? Ela andava, fazia um xixi e voltava. Quando ela começou a andar um pouquinho e ensaiou o primeiro pulo, ela foi para uma poltrona que é só dela. Então tá vendo a importância do animal tá no seu lar, no seu cantinho, né? De você dar toda essa assistência, eles se recuperam rápido. E a gente ficava forrando essa poltrona, que ela e uma outra cadelinha minha, elas ficam. A gente diz que até a poltrona é delas. E a gente ficou forrando aí para ela ficar aí no cantinho quieto, porque eu sabia que ela precisava só descansar um pouco. E aí no dia seguinte ela começou a se alimentar e a gente ficou super feliz. Hoje ela voltou à alimentação normal. Eu não estou precisando fazer curativo, que até outra coisa que a gente percebeu, gente, é que se eu colocasse algum colar nela para ela não mexer no ponto, ou a roupinha, que eu até tentei, ela ficou muito pior com a roupa. Então nesse caso, que ela é muito quietinha, que ela não está mexendo no ponto, que ela está, olha, ela está perfeita em relação a isso. Eu não deixei ela com nada. Segui só a orientação do Vitor de passar um alquinho 70, de manter ali higienizado, não posar nada, e colocar um cicatrizante no máximo ali, e nada de debridar a ferida, nada de passar muito, até mesmo para não tirar aquele processo de cicatrização, de coagulação, né? Então eu só fiquei colocando um tapetinho higiênico na cama dela, porque ficava saindo um pouco de secreção, é normal, até drenando um pouco, né? Até desinchando um pouquinho e drenando. Fora isso, nada. Ela se comportou super bem e ela está assim livre. A gente mantém a casa toda higienizada para que não pegue poeira ali na barriguinha e está indo super bem. Eu vou trazê-la aqui rapidinho, tá? Colocar ela aqui em cima para vocês verem como ela está se recuperando super bem, dar uma olhadinha e depois eu vou fazer outros vídeos para a gente acompanhar, tá bom? Olha pessoal, ela está aqui, eu vou ver se eu consigo fazer com que ela deite para mostrar para vocês, tá? Aquilo ali, pessoal, não é sangue não, tá bom? É a medicação, é o remedinho em spray, pronto, que eu coloco, ó. Olha aqui pessoal, olha o quanto que é invasivo, olha o tamanho dessa cirurgia, né? E aí, pessoal, ela tá sujinha assim porque nem pensar em dar banho nela. Nem pensar mesmo. O negócio é deixar ela o mais confortável possível para ela se recuperar e depois eu tenho certeza que eu vou trazê-la aqui, mostrar o vídeo para vocês e mostrar a evolução de toda a cicatrização, tá? É por isso que eu optei por deixar ela sem a roupinha, porque ela fica muito bem. Bom, ela vai querer descer. A única coisa que a gente fica colocando é isso aqui, lá onde que ela fica deitada, né? Que aí ela não fica em contato com nada sujo, tá bom? Então é isso.
Bom, pessoal, então é isso. Eu gosto de dividir com vocês, porque às vezes a minha experiência aqui, vocês relatam aí também outras experiências e a gente vai compartilhando como uma família mesmo. Por isso que eu falo família Ralph Imperador, família Léo e Dani, tá? Porque a gente vai dividindo esses conhecimentos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado pelo carinho e a gente se espera num próximo vídeo. Tchau, pessoal. Comente aqui o que vocês acharam, se passaram por uma experiência igual a essa, tá? Tchau!